curiosidade, por quem perguntou por essa aula de hoje aqui da turma da dança terapia, vou falar do passo a passo para que a gente conclua junto aquilo que aconteceu. Hoje, pensando nos 4 elementos aí, quando a gente pensa nos fundamentos do movimento baseado em lado, né, que seria peso, espaço, tempo, influência, construímos alguns exercícios muito de trazer a consciência corporal. E quando a gente trabalha com a dança terapia, não só o pensar em terapia, eu estou precisando de uma melhora hoje eu estou com um dia muito pesado. Não, eu vou pensar apenas em pegar e parar e falar de problema, problema, problema. Não. Nós trouxemos atividades diferentes para a ampliação da nossa consciência corporal. Então, como um primeiro exercício, nós pensamos em fazer giros. Giros com o corpo todo, giros com partes da articulação, giros com apenas uma parte do corpo, pensando nessa intensidade, na velocidade, no peso, fazendo hora mais leve, hora mais rápido, hora mais pesado, com uma parte apenas do corpo como um todo, e vendo a diferença que faz o mover em bloco, o mover uma parte e depois a outra, o que faz muita diferença e diz muito sobre como o nosso corpo está, porque faz com que a gente note alguma rigidez muscular, lugares que estralam, coisas que já têm um certo estresse mecânico, a gente vai começando a dar escuta e quebrando um pouco da rotina do dia que veio. Então, é importante porque a gente começa a trazer a impressão, não para o que está fora, mas para aquilo que está comigo, para aquilo que eu sou. Então, partindo do meu corpo, partindo daquilo que me contempla a vivenciar essa jornada aqui na Terra, né? Começando a entender como é que ele está nesse momento. Na segunda atividade, nós usamos um exercício que foi tentar buscar fazer de formas diferentes o caminho que temos pela casa. Então, em vez de andar pelo corredor, dançar pelo corredor, pular em um pé só, andar de ponta cabeça, experimentar formas diferentes de fazer a mesma coisa que temos na nossa rotina. Esse foi o nosso segundo exercício. O terceiro exercício, nós tivemos o tempo de uma música para atravessar o espaço da sala. O tempo foi anunciado antes, 2 minutos para ter toda essa trajetória. E aí sentir o corpo, como é que ele se comporta durante essa transferência de peso, como é que você controla o seu corpo, como é que a postura fica, se ela ficou igual do começo até o final, como é que vocês sentiram o corpo durante esse processo. Findando, o último exercício foi para fazer a dança dos sabores, aonde nós dançamos o sabor amargo, o doce, o picante e o azedo, né? Azedo, doce, salgado, amargo, picante. Então, como fazer com que essa mescla, como é que eu vou fazer uma coisa tão abstrata para o meu corpo? Então, quando a gente traz para o mundo do lúdico, para o mundo principalmente do caricato, né, que a gente acaba partindo um pouco para esse lado, ele acaba fluindo muito bem. Começa a trazer uma disponibilidade diferente para o nosso corpo quando a gente começa a brincar com um lado podendo ser o azedo, o outro lado sendo o doce, como é que esse corpo se comporta com esse jogo. O final disso tudo era a ideia de tentar trazer para a gente como coisas que às vezes, quando o dia não está muito tranquilo, quando às vezes traz alguma coisa pesada, né? Imagina só, a gente falou sobre coisas que não acontecem apenas no movimento, mas acontecem na nossa vida, né? Quando a gente pensa em falar sobre peso, quais são os pesos que nós carregamos, aonde nós temos realmente os nossos pesos atribuídos. Quando a gente fala de espaço, qual é o espaço que eu ocupo? Qual é o espaço que eu me permito ocupar? Qual é o espaço que eu permito que os outros ocupem na minha história e na minha vida, né? O tempo. O tempo é aquilo que a gente entende, é aquilo que eu tento atribuir ou eu não consigo controlar? Ou será que é algo que eu tenho uma percepção diferente porque eu estou sempre na frente ou sempre lá atrás? E aí, a ideia de trabalhar tantas coisas abstratas, eu acho que cai no tema do qual eu queria terminar a nossa aula falando sobre fluidez. Porque quando a gente dança, a gente tem uma mecânica. Você não vai ver uma dança que fica
uma engrenagem que não funciona, que não encaixa, mesmo que tenham movimentos que sejam geométricos, a dança ela tem um tempo para acontecer. E mesmo quando existe uma quebra rítmica dentro de sequências que são coreografadas, você vai perceber que isso acaba trazendo uma cadência. Em alguma hora isso acaba se tornando também uma engrenagem. Na nossa vida as coisas também acontecem assim. A gente precisa, que nem aquela ideia, né, do batimento cardíaco, né? A gente precisa de altos e baixos para que tudo esteja funcionando, esteja em ordem e em equilíbrio. Então, a fluidez da vida, ela pede para a gente, antes de mais nada, observação. Observação daquilo que eu tenho que estar comigo. A única coisa que eu posso controlar é aquilo que eu sou, que eu tenho, né? Então, puxa, eu tô com uma dificuldade X na minha vida. Tá, depende de você. Poxa, eu tô com uma tristeza X e Y. Ok, você vai conseguir resolver ela toda agora? Então, a gente precisa começar a perceber o peso, o tempo e o espaço de cada coisa. E quando a gente começa a trazer essas informações como brincadeiras dançadas, como uma experiência, além de ampliar a nossa capacidade nossa consciência corporal, fazendo com que a gente entenda mais a respeito do nosso corpo, um pouco mais sobre como fazer os gestos com maior eficiência e fazer com que esse corpo se torne mais saudável, começa a ter uma conexão mais respeitosa com o tempo, com o nosso tempo, com o nosso corpo, com as coisas. E começa assim, a partir da gente, a gente começa também a entender um pouquinho do outro. Então, eu separei aqui um pensamento para ler hoje. Eu ganhei um livrinho que eu achei ele incrível. E aí, antes de fazer a aula, eu peguei e fiz assim, eu adoro abrir mensagens aleatórias do nada. E caiu uma mensagem que hoje eu peguei assim, gente, que interessante, tudo casou com o que eu queria fazer. E a frase, o texto chama Caminho. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no rumo. Imagina só se nós não conseguíssemos trazer. Eu achei essa primeira parte para mim aqui foi incrível. Pensamento é fermentação espiritual. Aquela ideia de ir agregando, né? Aquilo que eu penso, é aquilo que eu vou agir, é aquilo que eu vou construir. Às vezes as pessoas acabam criando grandes conflitos através de grandes conflitos internos. Os grandes conflitos internos iniciam as grandes guerras, né? As pequenas e grandes guerras. Então, tentar trazer uma suavidade na vida da gente requer trazer o peso, o tempo, o espaço para um lugar certo, para que a fluidez realmente ocorra. Ela não vai acontecer de uma hora para outra. E ter alegria, que nem a Andrea teve aí, né, sentiu vontade de rir na hora de fazer a movimentação sobre o doce e permitir que o corpo brinque e sinta, faz com que a vida seja realmente mais vida, sabe? Para a gente sentir que aquilo que a gente já teve na nossa história valeu sim a pena, porque fez com que você se tornasse na pessoa que você é hoje. E aí faz com que a gente tenha um pouquinho de gratidão, né? Sobre aquilo que já aconteceu e perceber que talvez os caminhos que a gente não considere que tenham sido tão bons, a gente ainda tem condição de mudar, para que eles não se repitam. E que vai depender muito do nosso padrão de pensamentos, como a gente se coloca para solucionar essas coisas. Ok?